A paz do Senhor Jesus. Bom dia, povo abençoado aí, nossos amigos, irmãos, no Facebook, nas redes sociais. Aqui seu amigo, irmão pastor Arlindo. Tive a iniciativa de fazer essa gravação e mandar aí no Face. Até a priori, porque são tantas especulações e tantas coisas que nós estamos ouvindo ser ditas, né? E nos chama a atenção e nos incumbe da responsabilidade de também mandar um recado de Deus para você. Se você tiver uma Bíblia aí ao seu alcance, eu quero que você abra ela no livro de Apocalipse, no capítulo 22, e vamos apenas para a nossa meditação, para dar uma base para o que nós vamos estar comentando, ler alguns versículos. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 a seguir, diz assim: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Feche seus olhos, ore comigo. Santo e soberano Deus, Senhor, nós te pedimos agora, em nome de Jesus, tua graça e tua unção sobre nós, sobre nossas vidas, para que possamos, Senhor, com o espírito de discernimento, aleluia, e essa graça dada pelo Espírito Santo, podemos compreender, Senhor, o que o Senhor quer nos revelar através da sua palavra e do conhecimento que o Senhor nos concede, aleluia, a respeito, Senhor, dessa revelação. Te agradecemos, te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amados, há uma passagem bíblica que o apóstolo Paulo, quando ele aconselhava Timóteo, ele diz assim: Timóteo, presta atenção, porque vai chegar um tempo, nos últimos tempos, né, nos tempos do fim, onde as pessoas não darão ouvidos à sã doutrina. Mas o que essas pessoas farão? Eles acumularão para si doutores conforme as suas inclinações, conforme as suas concupiscências. E essa advertência do apóstolo Paulo, ela nos chama a atenção porque hoje você vai na internet, você vê um monte de gente falando um monte de coisa a respeito de profecias, o que vai acontecer no futuro, esse momento ímpar que a humanidade está passando, que é essa pandemia, né? Isso é bíblico? É óbvio que é bíblico. Qualquer cristão que já leu a Bíblia sabe que, por exemplo, você lê lá em Mateus capítulo 24, e você tem tudo muito claro ali, né? Dado por Jesus aos discípulos, de que haveria, nos tempos que antecederiam o arrebatamento da igreja e o fim, fenômenos escatológicos, né? que ocorreriam sobre a humanidade. E quando a gente fala disso, nós, como seres humanos, nos chocamos e isso nos chama muito a atenção. E é uma mensagem pouco estudada, a escatologia bíblica, mas muito especulada. Toda religião que existe, ela tem a sua escatologia, ou seja, a sua doutrina das últimas coisas. Porque o que significa escatologia? Escatologia, ela significa a doutrina, ou o que se ensina a respeito do fim de todas as coisas, do fim do mundo, vamos usar essa terminologia. Então, os assuntos relacionados ao destino final do indivíduo e da raça humana, eles sempre ocuparam um importante lugar nas especulações de filósofos, místicos. Platão, em seus argumentos filosóficos, ele ensinava já a imortalidade da alma, ou seja, a sua existência após a morte. E essa doutrina ela persiste como um importante dogma da filosofia odierna, né? Outros filósofos com conceitos relacionados às questões finais da humanidade foram, por exemplo, Leibniz, perdão daí da fonética, e também Kant, são alguns mais conhecidos. Cada um ao seu modo, né? Ele via algo de espetacular no que tange ao estado final do homem após a sua morte. Então, todo o sistema de teologia, todo o sistema de estudo das coisas relacionadas ao ente divino, à divindade, a Deus, ele tem a sua escatologia. Então, tem muita gente que vai para
para as redes sociais e fica falando bobagem. Ficam falando, afirmando que a Bíblia diz uma coisa que a Bíblia não diz. Isso é necessário a gente tomar o devido cuidado, tá? E não ir atrás de qualquer conversa que você vê ou ouve aí na internet. Alguns livros da Bíblia, eles narram os acontecimentos dos fins dos tempos, na descrição perfeita de um ciclo pelo qual a humanidade terá que passar, destacando-se o livro de Apocalipse. E vamos falar um pouquinho sobre isso. O vocábulo, por exemplo, o que significa escatologia? Escatologia, resumidamente, ela significa o tratado das últimas coisas. Isso é uma palavra que ela vem do grego, né? De escatos, que é último, mais logia, que significa tratado. Daí o motivo de se chamar escatologia bíblica. Essa matéria ela estuda acontecimentos finais a partir da compreensão da Bíblia e da revelação de Jesus Cristo. Há várias narrativas bíblicas em que Jesus Cristo, até mesmo depois que ressuscitou, os discípulos no caminho de Emaús especulavam, Jesus estava conosco, agora ele morreu, o que há de ser de nós? O que há de ser do futuro? Essa é a especulação que você tem, todas as pessoas têm. Tem gente que não sai de casa sem ver o horóscopo, ou seja, eu preciso saber do meu futuro. Quem aceita Jesus Cristo como seu Salvador tem em si a certeza do seu futuro, até pois que a Bíblia ela especifica, os evangelhos eles deixam claro que todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador tem a salvação da sua alma num futuro de eternidade com Deus. E nós vamos estar comentando particularmente a respeito disso, mas falando sobre soteriologia, que é também a doutrina da salvação, porque não dá para falar de escatologia sem falar de soteriologia, ou seja, não dá para falar do fim dos tempos sem falar da doutrina da salvação, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas obtenha a vida eterna. Aí você vê que vai direto ao intrínseco no ser humano dessa expectação do futuro. O que há de ser de mim no futuro? E o Evangelho, aleluia, revelado em Cristo Jesus, o nosso Salvador, ele traz essa certeza de um futuro com Deus. Tudo começou dentro da eternidade, segundo as narrativas bíblicas nos ensinam, segundo a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que houve um princípio, e no princípio que Deus criou, tudo isso que existe estava na eternidade. Mas também a própria narrativa bíblica diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, com o pecado entrou a morte tanto física como espiritual. Então, aquilo que havia na eternidade, aleluia, o homem e a mulher, morando num jardim, plantado por Deus, colocado ali naquele mundo que ele criou, para que o homem estivesse na sua presença de maneira imortal. Adão não morreria se ele estivesse ali com a sua descendência no paraíso. Mas ele pecou. E diante de Deus o pecado não subsiste. Em virtude do pecado do homem, o homem foi expulso da presença de Deus. O mundo e o homem saíram do que a gente chama de dimensão espiritual na eternidade, e o mundo passou a morrer também. Tanto que nós vivemos hoje as leis da termodinâmica. A gente poderia citar aqui, segundo a ciência física, o efeito elástico do universo, né? Que o universo ele se expande e depois ele mesmo vai se retrair. Ou seja, tudo que nós estamos vivendo em termos de universo material, ele está fadado a ter um fim. Isso é a ciência, eu não estou nem usando a narrativa bíblica. Então, os próprios cientistas, eles têm certeza que haverá um fim para todas as coisas. E a Bíblia fala que não haveria um fim a partir do momento que nós estivéssemos na eternidade com Deus. Só que o pecado consumado, factuado, ele tirou o homem e o mundo da presença de Deus. E fora da presença de Deus, só há morte. O que nós estamos vivendo hoje em termos de pandemia é resultado da humanidade sair da presença de Deus, não observar a palavra de Deus, não responder a Deus de forma como Deus prescreveu
há toda uma prescrição, é como você vai no médico, o médico te passa uma prescrição para que você tenha saúde, para que você obtenha a cura até para um mal que você tenha sido acometido por ele. Deus prescreveu isso, Deus deixou a palavra, Deus deixou seus mandamentos. Mas a sociedade se afastou dos mandamentos e da vontade de Deus e tomou seus próprios rumos, que é essa falta de esteio moral, de base moral, se afundando na imoralidade. E distante dos mandamentos, da palavra de Deus, da santidade que nós precisamos ter diante do Senhor, aleluia, porque Deus é santo, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que importa que o homem também busque a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ah, pastor, como é que eu posso ser santo? Aceita Cristo como seu Salvador, arrependa-se dos seus pecados, viva uma vida de obediência e observância aos mandamentos da palavra do Senhor, que não é pesado, não são tão assim difíceis. Jesus falou, ama e honra o teu Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. E você estará cumprindo os mandamentos. Daí você vai estar, aleluia, dessa forma, em plena condição de santidade diante de Deus. Você vai estar andando em espírito, você vai estar andando em Jesus. Aleluia. Então não é difícil. Deus conhece as nossas imperfeições e Ele quer nos ajudar a andarmos e sermos perfeitos, como ele disse para o nosso pai da fé, que a Bíblia chama Abraão, o pai da fé. O que Deus falou para Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Quando você sai da presença de Deus e você peca, só coisas ruins acontecem. Enfim, é chover no molhado falar que vai dar tudo errado. É chover no molhado falar que tudo vai chegar a um fim e um fim ruim. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Agora, muitas pessoas ficam especulando, dizendo coisas, dizendo, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, quando na realidade a Bíblia não diz o que eles estão pressupondo dizer. E nesses momentos, onde nós vemos surgirem esses falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, pessoas totalmente distantes das verdades bíblicas. Daí a importância de você ter o conhecimento e estudar a palavra de Deus com ciência, com sabedoria. Eu quero estar aqui, estou aproveitando esse momento e vou estar usando esse espaço para estar ensinando, para estar falando a respeito do que é o conhecimento escatológico, né? De um modo geral, os estudiosos da Bíblia, eles têm considerado uma certa sequência para esses acontecimentos finais. A primeira coisa que nós aguardamos agora, nesse momento, que é um princípio de Deus, nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós não sabemos nem o dia nem a hora do arrebatamento da igreja, mas nós estamos vivendo os últimos tempos. Quer quem queira aceitar, ou quem quiser aceitar, quem quiser crer, creia. O homem crendo ou não, nós vivemos os últimos dias. Aleluia. Essa é uma realidade. Então, quais são essas sequências desse momento que nós estamos vivendo? A sequência, de um modo geral, ela vai ser o arrebatamento da igreja, depois do arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a batalha do Armagedon, o julgamento das nações. A gente estudando, e nós vamos estar comentando sobre escatologia nesse sentido, e depois também, do julgamento das nações, virá o milênio, depois o grande trono branco e o estado eterno. Mas não necessariamente nessa ordem, até porque nós estamos conceituando uma interpretação bíblica. E eu quero estar aqui usando o espaço para estar falando desses termos em termos teológicos, né, de conhecimento científico, né, que teologia é uma ciência. E é simples, é bem simples, é só nós prestarmos atenção e nos voltarmos a esse conhecimento. O profeta Abacuque, ele fala que o povo veio a perecer, mas veio a perecer por quê? Por falta de conhecimento. Então, se você fica na internet só procurando curiosidades e atrás de coachings, você vai encontrar um monte de autoajuda aí. Mas a ajuda do alto você só encontra você indo à palavra de Deus.
Tá? Então, o que a gente fala de esperança escatológica, dentro das ciências da religião, dentro do estudo bíblico, a gente pode citar alguns princípios que norteiam esse conhecimento. Qual que seriam esses princípios? Né? Vou citar 2 princípios dessa pesquisa teológica, que é a escatologia, as profecias a respeito do Apocalipse. O primeiro princípio é o princípio arquitetônico, que é o quê? A revelação, que é a base, é o eixo da teologia que vem da fé objetiva, não da fé especulativa. A ciência e muitos teólogos, eles apresentam a Bíblia só como especulação e não como uma objetividade. A Bíblia ela é um livro que ela tem começo, meio e fim. Ela tem um personagem principal e ela tem uma história. Quem é o personagem principal que aparece nas Escrituras Sagradas? É Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em Apocalipse, o apóstolo já citava, ele é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Aleluia. Então, há um propósito que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. E esse livro ele é uma narrativa com esse começo, meio e fim, de uma história que ela caminha para um final. E é esse momento dessa história, que nós estamos nessa história, nesse enredo, que nós estamos vivendo. É um momento ímpar. Tá? Há várias... Nós vamos estar falando aqui sobre as 70 semanas de Daniel, sobre vários fatos escatológicos, onde você vai identificar o momento que você, como pessoa, como cristão ou não, que necessariamente você que estiver me ouvindo, que você não for cristão, não for evangélico, mas você não vai deixar de viver esse momento e não vai deixar de passar por isso. Então, a verdade é uma só. Muitas pessoas não creem na Bíblia, vão passar por isso. Muitas pessoas que creem na Bíblia vão passar por isso. O que você quer dizer, pastor? Quer dizer que a chuva e o sol estão sobre todos nós. Muitos cristãos, bons cristãos, estão morrendo aí nesse momento de pandemia, com esse vírus mortal. E tantas outras milhares de pessoas. Nós pedimos a Deus por elas. Mas que as Escrituras dizem que isso haveria de acontecer, haveria. E o que eu digo é para a gente tomar cuidado com esses pseudo-profetas que aparecem por aí nesses momentos, chamando a atenção para si, em vez de mandar a atenção para a palavra de Deus. Então, esse princípio arquitetônico, que é a revelação, que é a base, que é o eixo da teologia, da fé objetiva, ele tem a Bíblia como razão de fé e prática. Há um outro ramo científico teológico aí, que eles estudam a Bíblia, mas eles não têm a Bíblia como a palavra de Deus. Eles falam, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Isso é uma especulação científica. Respeitamos como ciência. Mas para nós, Deus, ele deixou a Bíblia, ele escreveu, ele mandou que fosse escrito a palavra, porque ele também escreveu com o próprio dedo, segundo as narrativas dizem, né? Quando com Moisés ali escrevendo a Tábua dos 10 Mandamentos, Deus participa disso. Ele deixou a Bíblia, não foi para teólogo, não foi para cientista, ele deixou a Bíblia para a igreja. A Bíblia é a razão de fé. A Bíblia, ela não bate cientificamente, mas nós cremos. E fé é isso, é você crer. Creia na palavra de Deus. E se o Espírito Santo bater a porta do seu coração, não endureçais o vosso coração, mas receba a palavra de Deus. Por que Deus mandou o homem fazer uma arca e colocou a palavra dentro da arca? Porque quando o povo estava lá no pé do monte, no deserto, que Deus falou, subam aqui que eu vou lhes entregar a palavra, eu vou lhes entregar a lei. O povo não quis subir, ficou com medo. Está terremoto, Moisés, vai lá você. Aí, como o povo não deu o seu coração, não quis subir para receber a palavra, Deus mandou botar a palavra dentro de uma caixa. E hoje o Evangelho diz assim, eis que estou à porta do seu coração e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com ele. Jesus fala assim, se vós estiverem em mim, a minha palavra estiver em vós, aleluia, pedirei tudo o que quiserem e vos será feito. João fala assim, no princípio era o verbo era Deus, o verbo é a palavra de Deus encarnada, é Jesus Cristo revelado na palavra. Você ouve a palavra, recebe a palavra, faz que nem Davi, a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti, Senhor.
Então você recebe a palavra entra no seu coração, como dizem Hebreus, ela é como uma espada de dois gumes que vai até a divisão das juntas e medulas do coração do homem. Ela alcança a divisão de corpo, alma e espírito, e ela sela em você uma verdade, uma certeza de que Deus está com você. Então você recebe a palavra de Deus e essa palavra ela te transmite essa revelação que fala com o seu espírito. E você tem paz, porque você passa a ter certeza do final que te espera. Aí você fala como o apóstolo Paulo, viver para mim é Cristo, morrer, sou salvo. Ou você fala como Jó, eu posso morrer, mas o meu Redentor vive eternamente. Então, independente que nós vivamos ou morramos, como disse aí o irmão Lázaro até num vídeo anterior, nós somos salvos. Quem crê em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá, será ressuscitado durante o arrebatamento da igreja. E tudo isso está nas narrativas bíblicas. Eu vou terminar o vídeo por aqui para não ficar muito extenso. Não quero ficar aqui mais de 1 hora. Mas nós vamos estar falando sobre a esperança escatológica e a partir do princípio arquitetônico, que é a revelação, que é a base e o eixo da teologia, que falando sobre a fé objetiva, depois nós vamos estar falando também sobre o princípio hermenêutico. O que é hermenêutica? Hermenêutica é como você interpretar a narrativa bíblica, como você interpretar os textos bíblicos. E esse princípio hermenêutico, ele é a interpretação dos aspectos históricos da salvação, segundo está escrito na Bíblia, também produto da razão, óbvio, né? E da razão ordinária, que é a universalidade, o senso comum, também da razão filosófica, como nós já citamos aqui, que produz uma ordenação, uma orquestração do que, porquê e como, e da razão científica, que é ligada aos fenômenos, né, dentro do aspecto científico, como nós falamos aqui sobre o efeito elástico, todo mundo vai conceber para um fim, isso cientificamente provado, e tudo isso com a base bíblica revelada nas Escrituras Sagradas. Então nós vamos estar comentando sobre isso. Aqui é o pastor Arlindo, seu amigo, também sou diretor do ITCRE, Instituto de Ensino Teológico e Ciências da Religião. Nós comumente temos publicado aí uma propaganda nossa, espero que vocês possam conhecer o trabalho do ITCRE e fazer um curso, né? Bacharel, básico, médio em teologia, para que você alcance uma cosmovisão maior, um conhecimento que lhe faça fugir dessas especulações e combater, né, esses pseudos pastores e teólogos aí que destoam e distorcem o que realmente a palavra de Deus vem a dizer. Então, o que norteia essa esperança escatológica, dentro da perspectiva de pesquisa teológica, é o princípio arquitetônico, que é a revelação, que é a base e eixo da teologia, a fé objetiva, e o princípio hermenêutico, que interpreta dentro do conceito histórico, dentro do conceito empírico, de certa forma, pedagogicamente colocado, como uma regra de interpretação de textos, né? Isso se aplica também às Escrituras Sagradas, para que não haja, da nossa parte, que nós chamamos de exegese. O que é uma exegese? Exegese é uma opinião particular de algumas pessoas sobre a interpretação de um texto bíblico. Mas nós podemos fazer a exegese. Exegese é a interpretação correta usando a hermenêutica para fazer a interpretação das narrativas bíblicas, ou seja, a Bíblia interpreta a Bíblia. Amém? E Deus abençoe assim. Não quero ser cansativo, porque o assunto é exaustivo. E na próxima gravação vamos estar especulando e falando, se aprofundando no assunto escatológico. Por enquanto, fique na paz do Senhor Jesus, não acrescente nada, como nós lemos aqui agora em Apocalipse 22, não acrescente nada. Fique apenas no que está escrito nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e na palavra de Deus, revelada aí, aleluia, na Bíblia Sagrada. Amém? E fugindo aí dos especuladores. Deus os abençoe. Fica tranquilo, você crendo em Jesus Cristo como seu Salvador, leia Romanos 10:10, que para ser salvo é só aquilo ali. Romanos 10:10.
crê no Senhor Jesus Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos, confesse Ele como seu Salvador, publicamente fala, eu sou crente em Jesus Cristo, eu aceito Cristo como meu Salvador, Ele é meu Salvador, Ele ressuscitou, está à direita de Deus no céu, intercedendo por nós. Ele vai voltar, segundo diz a sua palavra, para arrebatar a sua igreja, e eu, crente, faço parte desse corpo místico, que é a Igreja de Jesus, sou salvo em Jesus Cristo. Então, que venham as pandemias e o fim do mundo. Amor. Nós sabemos para onde vamos. Amém? Deus os bendiga e vos abençoe. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.